Nós não evoluímos para ser felizes, muito menos evoluímos para ser saudáveis. Esse é uma parte do tema do vídeo de hoje, onde a gente vai falar sobre movimentação como necessidade evolutiva. E eu sou o Dredd, sou pesquisador da natureza humana e eu ajudo você a sair do piloto automático de uma vida sem sentido e se conectar com a sua natureza humana através do estoicismo e da biologia evolutiva aplicada à saúde física e mental. E no vídeo de hoje, a gente vai falar justamente sobre isso, sobre por que a gente se mexe, por que o movimento existe e por que a gente tende a ter um comportamento cada vez mais sedentário, mesmo o movimento sendo uma coisa tão importante para a gente. O movimento na vida moderna é um mero detalhe, né? Uma porque a gente se movimenta muito pouco, e outra, porque a gente aprendeu a dar importância para coisas que parecem ser mais importantes, porque a gente já nasceu com uma vida muito fácil, né? O ser humano moderno, a maior dificuldade que ele tem hoje é ligar para um iFood, andar até o elevador, ou qualquer coisa do tipo, né? Ou reclamar do software do computador que não está funcionando direito. Então a gente não entende a complexidade e a importância do que o movimento corporal tem na nossa vida. Por isso que cada vez mais as pessoas se mexem menos. E aí cria-se uma ideia de que o movimento, mexer o corpo, serve apenas para eu não ficar doente, ou para eu melhorar minha estética, ou eu para ter mais energia. Mas isso não chega nem a 10% da importância que o movimento tem na nossa vida. E você entendendo nesse vídeo aqui, o que é um movimento como necessidade evolutiva, ou seja, qual que é o papel do movimento na nossa espécie humana, vai te ajudar a valorizar mais o movimento na sua vida e mais, vai te ajudar a melhorar aspectos na sua vida, como criatividade, relacionamento e vários outros aspectos, porque você acaba usando muito mal o movimento no seu dia a dia. Nesse vídeo eu te trazer sim informações técnicas científicas pautadas em estudos do que tem mais robusto na literatura, mas também tirar do papel e trazer para a prática, que é o meu negócio. Eu não sou um pesquisador de laboratório, eu sou um pesquisador prático que busca ver o que a ciência fala e experimentar isso na prática comigo e trazer as melhores práticas e ideias para os meus alunos, para as minhas palestras e para os meus treinamentos nas empresas que eu aplico. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar, nós vamos abordar 14 princípios do movimento como necessidade evolutiva. E o primeiro deles é sobrevivência. Então, o movimento permitiu que nossos ancestrais caçassem, coletassem alimentos e fugissem de predadores. Esse é o ponto primordial. O movimento permitiu com que a gente prosperasse como ser humano, permitiu a nossa sobrevivência por dois aspectos principais. Primeiro, o ambiente foi mudando e essa mudança ambiental fez o que a gente chama de seleção natural. E uma forma simples de entender isso é, imagina que você está num ambiente que tem árvores baixas. Então as pessoas não precisam ser muito altas para coletar os frutos da árvore, beleza? Só que aí acontece alguma coisa na natureza e as árvores começam a ficar muito altas. Então caem as árvores baixas e as árvores altas vão crescendo e só vão permanecendo as árvores altas. Os seres humanos mais altos vão ter privilégio em relação aos mais baixos. Então tem uma tendência a uma pressão da seleção dos mais baixos irem perdendo espaço e morrendo, e os mais altos, por conseguirem ter mais alimentos, se reproduzir, e os filhos dos mais altos virem altos também. Isso é uma bela explicação dessa adaptação que a gente tem perante ao meio. E várias das mudanças mais importantes, como por exemplo a gente ficar em pé e melhorar nossa capacidade de marcha e corrida, foi justamente para que a gente conseguisse captar mais alimento, caçar melhor, para que a gente conseguisse sobreviver. E com isso a gente foi melhorando habilidades dos nossos movimentos do nosso corpo. Então, o movimento, a sobrevivência, melhor dizendo, ela afinou e melhorou o nosso gesto motor. Esse é o primeiro aspecto. E é difícil o ser humano moderno entender isso, porque a gente não precisa mais se mexer para sobreviver. Esse era o grande ponto, né? O ambiente determinava que os nossos antepassados se mexiam.
Então já era implícito, ele não precisava ter vontade de fazer exercício, porque o exercício, o movimento já era algo, parte do dia a dia dele. O que ele precisava ter vontade era de descansar para que ele conseguisse recuperar. Hoje, como a gente não demanda de movimento para as nossas necessidades básicas, a gente precisa de vontade para fazer exercício. Só que isso não é uma coisa que está adaptado evolutivamente. Por isso que a maioria das pessoas hoje são sedentárias. Sério que entender esse contexto evolutivo muda tudo, né? A pessoa não é preguiçosa ou qualquer coisa do tipo. Obviamente, no nosso DNA, na nossa biologia, não faz sentido eu levantar para ir para academia. Então eu preciso desenvolver o entendimento e criar recursos para que eu consiga fazer essa atividade. Porque o excesso de descanso, que é o sedentarismo, também faz muito mal para a nossa saúde. Então aqui, ó, aplicação prática, né? Como é que eu posso rebuscar de forma simples essa movimentação mais primitiva e natural? Simples. Faça caminhadas em trilhas ou movimentos funcionais, treinos funcionais, a gente vai abordar um pouco sobre isso, que envolvam muitos músculos ao mesmo tempo. Isso chega perto do que a gente evoluiu para fazer desse primeiro princípio aqui de movimento como sobrevivência. Movimento e desenvolvimento do cérebro. Esse aqui é um aspecto muito importante. Ó. O movimento está diretamente ligado ao desenvolvimento do cérebro, que chama neurogênese, formação de novos neurônios. E a plasticidade cerebral, capacidade do cérebro de se adaptar e aprender, são estimuladas pelo movimento. O movimento ativo aumentou o tamanho e a complexidade do nosso cérebro, especialmente nas áreas relacionadas com coordenação, planejamento e tomada de decisão. O seu cérebro, ele só tem essa capacidade de pensamento, desse nível de complexidade, porque você desenvolveu a capacidade de se movimentar no nível alto de complexidade. Porque o movimento, primeiro ele foi instintivo. Então imagina que alguém vai te dar um tapa. Você se protege sem pensar nisso. Esse é um movimento instintivo que eu não preciso pensar nele para fazer. Só que conforme o nosso corpo foi mudando para a gente conseguir melhorar a capacidade de coletar alimentos e de caçar, o que começou a acontecer? O meu cérebro precisou se desenvolver para que eu pensasse no próximo movimento que eu tenho que fazer. E quando eu começo a pensar no próximo movimento, eu vou aumentando a complexidade, a dificuldade dos movimentos que eu estou fazendo, eu vou desenvolvendo a capacidade do meu cérebro de aprender, de crescer e de pensar. Então, o pensamento que a gente tem hoje, a capacidade de usar o nosso cérebro, de pensar, de imaginar, de criar, está totalmente ligado à nossa capacidade de pensar no próximo movimento que eu vou fazer ou em desenvolver uma complexidade grande de movimento. E esse é um ponto importante. Se o seu cérebro tem essa capacidade e você é uma pessoa sedentária, como que seria essa capacidade, a qualidade dessa capacidade se você melhorasse a sua capacidade de locomoção e de expressão corporal? Porque uma vez o que criou essa complexidade do nosso cérebro, essa capacidade de pensamento e raciocínio, foi o movimento. Se eu movimento pouco, eu tenho uma baixa capacidade de expressão corporal, talvez eu esteja limitando a capacidade do meu cérebro. Gestão prática para a gente usar mais o movimento para desenvolver e melhorar a capacidade do nosso cérebro. Pratique atividades que desafiem o cérebro e o corpo. Pode ser dança, artes marciais, esportes que exijam estratégia. Então, usar o movimento e o treino como uma ferramenta que desafia essa conexão corpo-cérebro, que desafia o seu cérebro a pensar nos movimentos, é uma excelente estratégia para melhorar a sua capacidade cognitiva. Princípio número 3, movimento e adaptação ao ambiente. O ser humano é o único animal capaz de se adaptar a todos os ambientes, desertos, montanhas, polos, graças à sua capacidade de movimento e uso de ferramentas. A bipedalidade, que foi o que eu falei, que é a capacidade de ficar em duas pernas, liberou as mãos para manipular objetos e foi crucial para a evolução da tecnologia e cultura. Você tem noção que a base da nossa tecnologia e cultura foi a gente liberar as mãos, ou seja, ficar em pé, e começar primeiro a usar a mão para coletar, para caçar, e em segundo, a criar ferramentas com as mãos, que por sua vez
foi o início de toda essa onda de desenvolvimento cultural e tecnológico que a gente tem hoje. Então, uma coisa que a gente precisa entender e que a gente limitou é que o ambiente desenvolveu a necessidade do bipedalismo, que é ficar em duas pernas, e liberar a mão para que a gente pudesse criar ferramentas para interagir melhor com o ambiente e conseguir extrair mais do ambiente. O nosso ambiente hoje é muito mórbido e limitado, né? A gente está numa sala de escritório, a gente está numa casa muito controlada, então o nosso ambiente, ele não exige, ele não estimula com que a gente precise desenvolver ferramentas e ideias para melhorar, a não ser pensando em conforto, né? Que todas as mudanças hoje elas pensam em conforto, mas é por um único e exclusivo motivo, para poder te vender coisa e você gastar o seu dinheiro. Mas o aspecto principal aqui é a gente entender que o ambiente gera pressão e essas adaptações foi o que liberaram as nossas habilidades para construir cultura e construir a tecnologia. Então, uma forma de eu colocar isso na prática é explorar diferentes ambientes e atividades físicas para desafiar seu corpo e sua mente. Então, busque estar em ambientes diferentes, eu não estou falando aqui só físicos, mas também de conexão com outras pessoas. E aqui uma reflexão que eu estou começando a aplicar, eu vou trazer mais informações sobre isso, mexa no seu ambiente, na sua casa, para que ele estimule aspectos importantes. Então, crie um ambiente na sua casa para que esse ambiente provoque o seu corpo a ter um determinado comportamento, que foi justamente o que fez a gente evoluir. Quarto princípio, a gente entra aqui numa coisa mais moderna do movimento e saúde física e mental. Por que é importante? A atividade física regular previne doenças crônicas como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. O movimento também melhora a saúde mental, reduzindo os sintomas de ansiedade, depressão e estresse, graças à liberação de endorfinas e neurotransmissores. Vamos entender um pouco melhor o mecanismo disso aqui, tá? Por quê? Porque essa é uma pergunta importante. O exercício físico, a atividade física regular previne doenças crônicas como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Simples. Por quê? No contexto da vida dos nossos antepassados, a gente tinha muito movimento. A média de movimentação de um caçador-coletor era de 9 a 15 quilômetros de caminhada e corrida por dia. E a gente tinha poucos momentos de descanso e nós vivíamos em déficit calórico. Ou seja, a gente consumia menos do que a gente gastava, era um limiar muito próximo. Então, esse ambiente não propiciava o acúmulo de gordura, que era um desejo dos nossos ancestrais, porque gordura é energia, né? E não tinha o desencadeamento dessas doenças porque o ambiente gerava uma pressão tão grande que a gente não conseguia ter esse desequilíbrio, né? E aí a gente corta para a vida moderna, que a gente inverteu esse aspecto, a gente tem muito mais calorias, com qualidade muito inferior, e a gente tem muito menos movimento. Então a gente está vivendo praticamente o oposto daquilo que a gente adaptou ao longo do tempo para viver, e isso gera o desencadeamento de obesidade, sobrepeso, diabetes, né? E várias outras doenças vindo desse descompasso, desse desajuste entre o que a gente evoluiu para fazer e o que a gente está vivendo. No aspecto de saúde mental, quando a gente fala de ansiedade, depressão, estresse, muito disso está ligado ao estresse crônico, que é o nosso cérebro ele tem um mecanismo de lidar com estresse, que é vulgarmente chamado de resposta de luta e fuga. O que acontece? Imagina que você está na caverna e você sai de frente com um leão. Eu tenho um sistema de ativação ali que me vai fazer correr, bater ou fingir de morto. Ou eu vou fugir, ou eu vou chamar o leão para porrada, eu vou fingir que eu estou morto, né? Isso é um mecanismo de defesa. Então tem uma elevação do cortisol, que é o hormônio vulgarmente do estresse, que faz a gente fazer alguma coisa. Só que se eu sobrevivo a isso, consigo fugir, por exemplo, ou o leão vai embora, algumas horas, algum tempo depois, esse estresse ele baixa e eu simplesmente esqueço aquela situação e eu vou viver minha vida normal. A vida moderna, tudo que a gente encara como um potencial perigo é como se a gente estivesse vendo um leão na nossa frente. Só que os nossos antepassados enfrentavam um leão a cada 3, 4, 5 dias, sei lá. E você enfrenta 10, 20, 30 leões todos os dias.
o nosso cérebro não foi feito para ter tantos picos de estresse assim e por tanto tempo. Isso gera vários descompassos na nossa saúde mental, como a própria ansiedade, a depressão e o próprio estresse crônico, que faz também a gente aumentar o peso, dormir mal e várias dessas outras coisas. Então, uma aplicação prática para a gente começar a lidar com isso é, primeiro, tenha uma rotina de exercícios que combine atividades aeróbicas de força e flexibilidade. Por quê? O exercício físico ele vai ajudar a extravasar o estresse, é como se eu tivesse me preparei para enfrentar um leão e eu estou enfrentando. O exercício físico na vida de muita gente é enfrentar o leão e ajuda a extravasar isso. Só que também a prática de exercício regular, o movimentar o corpo, faz você ter hormônios que fazem você se sentir bem. Por quê? Isso era necessário para que a gente se mexesse. Depois de uma longa caçada, eu volto com a caça, eu me alimento, eu tinha uma produção de endorfina, serotonina e vários hormônios que me fazem ter um bem-estar. Por quê? Eu precisava me sentir bem após uma caça para eu querer caçar de novo. Eu precisava me sentir bem para cuidar de um filho, senão eu não ia cuidar naquela época, né? Então, os hormônios que fazem a gente se sentir bem são um contraponto ao esforço que a gente tinha que fazer, porque senão a gente não faria. Então, o exercício físico e alguns hábitos que vão melhorar nossa qualidade de vida, eles vêm para equilibrar esse ambiente. O quinto princípio é o movimento e a socialização. O movimento desempenhou um papel crucial na formação de grupos sociais e na cooperação entre indivíduos. Por quê? Porque quando a gente começou a cooperar, que foi uma das coisas que fez a gente prosperar como espécie, foi a cooperação. Então o ser humano, ele não é um animal mais rápido, ele não é um animal mais forte, então ele precisava ter estratégias para conseguir caçar e coletar alimentos. Algumas dessas estratégias fizeram o nosso cérebro crescer, desenvolvemos habilidades e ferramentas, e algumas delas foi cooperar em grupo. Então se a gente pegar, por exemplo, e colocar 5.000 chimpanzés num shopping, eles vão destruir o shopping, mas semanalmente 5.000 pessoas conseguem se reunir no shopping e o shopping fica do mesmo jeito, porque a gente desenvolveu uma capacidade de cooperação, de acreditar em mitos coletivos e cooperar através disso. Então, a gente começou a cooperar, e tem vários dados disso, né? Em cuidar um do outro quando alguém ficava enfermo, de cuidar dos filhos uns dos outros, eram pequenos grupos, né? E de caçar junto, de coletar junto. Então, o movimento, né? Ele sempre teve o aspecto coletivo, de bando, e ele sempre fortaleceu essa ideia de comunidade, de bando. Por quê? Eu estou me esforçando fisicamente aqui por você e por mim e pelo nosso bando, e eu espero que você faça a mesma coisa, e você faz a mesma coisa. Então, se mover em grupos é algo que está no nosso DNA. Tanto é que uma das formas de se manter consistente no exercício físico é atividades em grupo. Por que é uma coisa tão presente e marcante na nossa vida? Aulas coletivas, treinos em grupo, encontrar pessoas no parque. Por quê? Porque a gente fez isso por muito tempo, ao longo do tempo, e foi uma das coisas que fortaleceu a gente como espécie. Então, continuar fazendo isso melhora os nossos relacionamentos. Muitos empresários, por exemplo, se reúnem para jogar golfe, se reúnem para caminhar e para fazer esporte, e são ali que eles fazem vários negócios e têm relações e networking que vão ajudar na prosperidade dos negócios e nos relacionamentos. Então, é uma ferramenta muito importante e algo que constrói relações firmes. Uma sugestão que eu dou aqui, que é uma coisa que a gente aplica, é treine com seus filhos, com a sua esposa e com o seu marido. Então, pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, fazer um treino da família toda é algo que fortalece muito os laços, tá? E também é uma baita estratégia se você quer se relacionar melhor com alguém, fazer alguma atividade física juntos, tá? Por quê? Porque a gente sempre fez isso ao longo do tempo. E isso você não precisa explicar para a pessoa, só gera uma conexão, tá? Então, ó, participe de atividades em grupos, como dança, esportes coletivos, aula de ginástica, coisas do tipo. Isso vai ajudar no desenvolvimento dos relacionamentos, da sua capacidade de socialização, ok? Pilar número 6.
Cadeias cinéticas e eficiência motora. O movimento humano depende de cadeias cinéticas. São grupos musculares que trabalham juntos. Cadeias de freio. São músculos que controlam o movimento. A eficiência do movimento é essencial para a realização de tarefas complexas, como atividades do cotidiano ou até hoje na vida moderna esportes. Vamos lá. O movimento para o ser humano, ele existe para cumprir demandas, para a gente sobreviver, caçar, fugir, coletar, enfim. Então, esse movimento tem que ter algumas características. Ele precisa ser econômico. Se eu gasto muita energia, por exemplo, uma forma que a gente caçava, chama caçada de resistência. Juntava um grupo de humanos arcaicos em volta de um bicho grande como um mamute e a gente ia correndo do lado daquele mamute. Na nossa velocidade, a gente não é tão rápido, só que a gente tem toda uma adaptação para ser resistente, correr por muito tempo, e nós temos um sistema músculo-esquelético e articular eficiente para isso. Por exemplo, o nosso glúteo é um dos músculos que mais cresceu quando a gente ficou em pé, que ele virou uma espécie de motor de locomoção. O nosso joelho, a articulação ficou mais achatada para distribuir melhor a pressão. O arco do nosso pé, ele tem um arco que ele funciona como se fosse uma concha. E aí eu consigo cavar no chão e me projetar para frente. Nosso pé, a maioria das pessoas hoje tem pé chato e tem a musculatura do pé fraca, mas o nosso pé funciona para isso. E quando o meu arco não é eficiente, é por isso que eu tenho um problema no joelho, no quadril, porque eu não tenho essa força no pé para fazer essa propulsão do deslocamento. E nós temos um sistema de resfriamento. A transpiração é um sistema de resfriamento que o meu corpo ele consegue não superaquecer. A gente vai correndo do lado do bicho, é eficiente na marcha e na corrida, tem um sistema de resfriamento, e aí a gente vai correndo. Os animais não têm um sistema de locomoção eficiente para ficar longas distâncias. Eles são rápidos e explosivos, os quadrúpedes, mas não são resistentes. E eles são muito peludos e não têm um sistema de resfriamento. O que acontece? Quando o corpo dele superaquece, ele morre. E aí a gente consegue ter acesso àquilo ali. Então, o nosso corpo, ele evoluiu para ser eficiente. E eficiente, a gente vai falar de cadeia cinética, que são grupos musculares que funcionam como se fosse uma cadeia, uma chave. Então, imagina que eu vou correr aqui, ó. Tem uma cadeia de músculos envolvidas que me faz deslocar, gastando menos energia com mais eficiência. Então, tem uma cadeia de músculos que me faz ir para frente e tem uma cadeia de músculos que freiam esse movimento para que eu não perca o controle, para que o movimento seja controlado. É só fazer um exercício simples, ó. Senta assim e inclina para frente. Você vai percebendo que os músculos das costas vão ativando. Essa é a cadeia de freio, ou seja, que vai freando o movimento para não cair para frente. O que eu quero dizer com isso? É muito importante que no seu programa de treinamento você treine pensando em cadeias musculares e articulares e músculos de freio, para que você melhore a sua eficiência de movimento. Porque se eu penso só em músculo isolado, vou trabalhar só o bíceps, isso pode ter um ganho a princípio de ganhar massa muscular, ou ter um ganho de força em algum teste específico. Por exemplo, eu não levantava isso aqui, agora eu levanto, mas isso de longe não está entregando para o nosso corpo aquilo que ele evoluiu para fazer, e eu estou ficando aquém da minha capacidade. E tem dois motivos. Eu nunca vou atingir o meu potencial de movimentação física fazendo só isso. E outra, é muito comum pessoas que fazem treinos isolados ou não têm esse entendimento da movimentação humana se machucarem mesmo fazendo exercício físico. Então, sugestão aqui é treine movimentos funcionais que envolvam múltiplos grupos musculares, como agachamentos, flexões e levantamentos de peso. Mas pense mais em movimento do que músculo. Porque quando eu estou movimentando, quando eu estou fazendo um movimento, eu estou tendo ação muscular. Mas quando eu estou pensando só em músculo, eu não estou melhorando a eficiência do movimento. Entende? Sétimo princípio, doenças hipocinéticas. Cinético é movimento, tá? E hipo é pouco. Então são doenças causadas por baixa movimentação. Ó, a falta de movimento leva a doenças hipocinéticas, como obesidade, problemas cardiovasculares e distúrbios no corpo musculoesquelético. O sedentarismo é um dos maiores riscos para a saúde moderna. E o sedentarismo, ele cria um campo para que você desenvolva uma série de doenças, né? Assim como a obesidade
um campo para várias outras doenças, né? Então, você precisa se movimentar de forma ampla, geral e inclusiva. Fazer mais movimentos, praticar esporte, se mexer. E uma coisa que é muito importante é treinar 1 hora, 30 minutos, 40 minutos. É legal? Vai te ajudar? Vai. Mas a gente tem que pensar muito mais no movimento como para que ele serve e de onde ele veio. E entender que é muito mais importante a gente pensar no contexto do seu dia. Então, por exemplo, na ilha de Okinawa é um dos lugares que tem o maior número de centenários, né? E um dos aspectos, né, tem vários, que faz essas pessoas viverem tanto e tão bem é o fato de elas terem poucos móveis na casa, vocês sabiam? Como assim, Dredd? O que tem a ver móvel? Se você tem poucos móveis, você se movimenta mais. Se você tem poucas cadeiras, você senta no chão, o seu corpo é mais ativo. Tem vários indícios que mostram que os nossos antepassados não faziam movimentos repetitivos como a gente faz no treino, no exercício físico, mas o repouso deles era muito mais ativo que o ativo de muita gente hoje. O que eu quero dizer com isso? Qual era o repouso deles? Eles sentavam no chão, eles mudavam muito de posição. Então não era um repouso completo, relaxado como a gente fica numa cadeira o tempo inteiro, num sofá, numa poltrona, não. O repouso deles era mais ativo. Talvez a chave esteja aqui. Você pensar em como você pode organizar o seu escritório, E aí aqui é uma mudança de paradigma, tá, gente? Imagina numa reunião você convidar todo mundo para sentar no chão. Por que não? Isso é quebra de tabus, mas a gente está pensando em como a gente pode melhorar a eficiência do nosso corpo e do nosso cérebro para que a gente funcione melhor como ser humano. Então, é pensar na sua casa e em estruturas, em como você pode mexer nelas para que o ambiente obrigue você a ser mais ativo. Entende? Então, uma vez que a maioria dos problemas que a gente tem hoje são por baixos movimentos, essa talvez seja uma boa saída. Princípio número 8, movimento e longevidade. Pessoas fisicamente ativas tendem a viver mais e com melhor qualidade de vida. E aqui é um ponto que eu sempre vejo na internet, né? As pessoas falam assim, sai, por exemplo, a notícia de quem faz exercício físico vive mais. Aí uma pessoa comenta, meu vô João, ele fumava, bebia, não fazia nada e viveu até 110 anos. E aqui tem um ponto. Primeiro, seu vô João me fala 10 pessoas que viveram como o seu vô João. Você já não consegue. Você está usando, então, uma exceção para justificar a regra. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma diferença entre viver e sobreviver. A maioria das pessoas hoje está sobrevivendo. Não consegue amarrar o cadarço, não consegue subir um lance de escadas, não consegue ficar de cócoras, não consegue sentar no chão, não consegue levantar um peso para cima da cabeça, não consegue pegar 2, 3 crianças no colo. Imagina se alguém da sua família desmaia. Você tem condições de pegar essa pessoa e levar para o carro? A grande maioria das pessoas não tem. Então, pensa comigo. Existe uma diferença entre viver e sobreviver. Aqui a gente está falando sobre como viver melhor. E eu até estava conversando com os meus filhos esses dias, o Joaquim e o Léo, e eles repetiram uma coisa que eu tinha falado para eles. O que o papai quer? O papai está vivendo para completar 100 anos fazendo uma parada de mãos. Mesmo que eu morra no outro dia. Isso é uma brincadeira que eu faço, né? E o papai quer chegar até os últimos dias de vida sem usar muleta, sem ficar com andador, coisa do tipo. Eu tenho controle sobre isso? Não tenho, mas eu estou fazendo todo o possível, inclusive estudando e aprendendo coisas como essa que eu estou compartilhando com você, para que eu viva o máximo de tempo que eu tiver aqui e não sobreviva. Então essa é uma boa reflexão para você, né? Então como é que eu posso fazer isso? Atividade física regular está associada à redução de risco de doenças crônicas como Alzheimer e osteoporose e câncer. E tem uma relação direta entre fazer força com a perna e diminuição de demência. Vocês sabiam disso? Então, incorpore exercícios de força. Ponto importante. Força e fazer musculação não quer dizer treinar em aparelho. Musculação é treinamento resistido. Se eu resisto a uma resistência, eu já estou fazendo musculação. Para com essa ideia de que musculação é só com aparelho. Isso é uma coisa que inventaram para você ter que ir numa academia treinar. Você quer ir treinar numa academia? Vai. Agora, a questão é, você não gosta de academia, ou você não tem tempo, você não faz nada porque você acha que ou é aquilo e não funciona.
E isso é uma besteira. Treino resistido é vencer uma resistência. Já tem vários estudos como eletromiografia, que é colocar eletrodos na musculatura, que compara a ativação do supino, que é aquele que você deita no banco e empurra a barra, com flexão, e ajustando a intensidade, a ativação é a mesma coisa, porque seu cérebro não sabe onde você está treinando. Princípio 9, movimento e criatividade. O movimento estimula a criatividade e a resolução de problemas, e caminhar ou se mover aumenta a produção de ideias e clareza mental. Olha só, isso é usado desde a época do caçador-coletor, mas várias culturas antigas, como a cultura indígena, ou até os próprios gregos antigos, eles usavam a caminhada como uma espécie de meditação para conseguir ter melhores ideias e resolver problemas. Isso é uma coisa que eu indico, ensino muito para os meus alunos, caminhar pelo menos 5 passos. Além do aspecto físico e de saúde, é uma excelente forma de você oxigenar o cérebro e ter boas ideias e resolver problemas. Então todo mundo que eu indico que começa a caminhar, fala, cara, é um momento onde eu espaireço, é um momento onde eu consigo pensar, porque isso é extremamente poderoso. Então existe uma correlação direta, como eu já expliquei, do movimento, pressupor o pensamento crítico e pressupor também a criatividade, que é como é que eu uso o meu corpo e alguma coisa que tem no ambiente para transformar numa ferramenta e conseguir melhorar e facilitar a minha vida. Isso é criatividade pura, né? Usar o pensamento para resolução de problema. Então o corpo, ela é a ferramenta maior de desenvolvimento de criatividade. Você precisa fazer as pazes com o seu corpo de novo. Então uma forma disso é fazer caminhada antes de reuniões importantes ou quando você estiver em um bloqueio em um projeto. Eu sempre faço. Estou escrevendo aqui e aí, cara, já não consigo mais pensar, eu levanto, vou andar, quando eu volto as ideias estão organizadas e eu consigo fluir melhor. Princípio 10, movimento e sono. A atividade física regular melhora a qualidade do sono, ajudando a regular o ciclo circadiano, reduzindo a insônia. Aqui está um ponto importante, tá? O que é o sono na vida do ser humano e como que era essa adaptação seletiva? Por que a gente evoluiu tanto, mas não parou de dormir? Tem muita gente que acha que dormir é perda de tempo, né? Eu tinha tanta coisa que eu podia fazer e eu preciso dormir. Por que a gente continua precisando dormir? Porque o sono tem uma função incrível de reparação dos tecidos e de limpeza do cérebro e também de processamento de memória e aprendizado. Então, quando você está dormindo, que o seu corpo faz uma espécie de martelinho de ouro de recuperação e recupera os seus tecidos, produz hormônio do crescimento, produz testosterona, faz uma limpeza do cérebro e também produz memórias e aprendizados. O problema é que o ser humano moderno dorme cada vez menos e pior. Por quê? Como tem muita luz artificial e muita estimulação, é difícil eu conseguir explicar para o meu cérebro que está na hora de dormir. Por isso que é muito importante que a gente construa rituais para simular como se estivesse no meio da natureza e tivesse escuro. Quando estava completamente escuro, não sei se você já teve essa experiência, mas quando você está na natureza, quando você está na selva, no mato, quando fica escuro mesmo. Você não consegue fazer nada, tem que dormir. Então a gente precisa criar aspectos disso. E muita gente criou essa cultura de trabalho enquanto os outros dormem, mas isso não é besteira, porque o sono é uma das maiores ferramentas de aumento de performance. Se você dorme bem, além de você estar evitando uma série de doenças, você vai conseguir melhorar o funcionamento do seu cérebro, do seu corpo e vai conseguir ter mais resultados. Então, sono é uma das coisas mais negligenciadas e ao mesmo tempo mais importantes na vida moderna. Princípio número 11, movimento e equilíbrio hormonal. Então, os hormônios, eles servem como uma bomba química, uma farmácia no nosso corpo. Imagina assim, a gente está vivendo, a gente está interagindo, buscando comida, reproduzindo, cuidando de filhos, se protegendo, trocando ideia em bando lá no ser humano arcaico, né? E os hormônios, eles são quem fazem processos químicos acontecerem para o nosso corpo funcionar melhor. Então, tem hormônios que produzem, ajudam na produção de massa muscular, tem hormônios que ajudam a gente se sentir melhor, tem hormônios que ajudam a gente se sentir pior para a gente fazer alguma coisa, tem hormônios que ajudam a gente a ter mais empatia e amabilidade com o outro. Então é como se fosse uma farmácia que vai fazendo a gente funcionar melhor no aspecto hormonal e químico, né? E qual que é a relação do movimento com o hormônio? A gente já sabe que o movimento
ele ajuda muito a regular vários hormônios importantes para a qualidade de vida e bem-estar, né? É usado como tratamento, por exemplo, para depressão e ansiedade. Por quê? Porque essas atividades produzem serotonina, endorfina e vários hormônios que são muito importantes para a gente, e que vários desses distúrbios mentais fazem com que a gente não tenha ou tenha uma produção não eficiente, né? E o movimento, pelo fato de ele ser uma necessidade ambiental, né, o ambiente exigia que eu me mexesse para fugir de um predador ou para achar comida, ele era o precursor da produção hormonal. Então, se eu não me movimento, a minha produção hormonal vai ser deficiente. Então aqui, ó, o que te ajuda a liberar o hormônio é se mexer. O ideal é que você faça uma atividade completa e generalista, como os nossos antepassados faziam, que é o que eu ensino para os meus alunos. Que você faça todo tipo de movimento com o seu corpo. Atividades aeróbicas, de resistência muscular, coordenação motora, mobilidade, força. Tudo isso tem o seu papel e vai ajudar na secreção e produção hormonal em alguma perspectiva. Mas qualquer coisa que você fizer de movimento já vai ajudar. Princípio 12, movimento e resiliência emocional. O movimento ajuda a lidar com estresse e ansiedade, aumentando a resiliência emocional. Como que o movimento ajuda a lidar com o estresse emocional e ajuda a construir resiliência? Primeiro, pela produção hormonal que eu acabei de falar, que ajuda a equilibrar os hormônios e você se torna uma pessoa menos irritável. Segundo, que mover em si gera uma série de processos químicos e musculares que podem gerar dor e desconforto. Quando você está fazendo uma série de agachamentos lá, ou burpee, isso gera cansaço, dor e fadiga. E você desenvolver a capacidade de lidar com isso, de continuar se movendo apesar desse desconforto, aumenta a sua tolerância à dor, desafio e desconforto, que faz com que você tenha uma transferência direta para a vida, né? Então, quando eu aumento a minha tolerância a desconforto, desconforto é desconforto, em qualquer nível, em qualquer área da minha vida. Então, quanto mais eu tenho essa tolerância a desafio e desconforto, melhor eu lido com situações difíceis e desconfortáveis. Não é à toa que a maioria dos empresários gosta de levar ex-atletas para dar palestras nas empresas, né? Eu sou muito convidado, eu fui atleta de alto rendimento e eu estou envolvido no esporte e também faço palestras e treinamentos corporativos. E muitos dos convites que eu recebo é justamente pelas pessoas acreditarem que eu tenho essa mentalidade construída através do esforço físico. E existe uma correlação direta entre resiliência e a tolerância ao desconforto que o próprio exercício gera. Princípio número 13, movimento infantil. E aqui tem um ponto muito importante, né? As proles humanas demandam muito cuidado, porque elas demoram muito para crescer e se desenvolver, né? Por conta do cérebro custoso, precisa de muita energia e demora mais para se desenvolver. Então, quando a criança cresce, ela já precisa ajudar muito nas atividades. E lembra que a eficiência do movimento é algo fundamental para eu ter mais resultado na caça e na coleta, gastando menos energia. Então, era muito estimulado que a criança começasse a se movimentar desde cedo, né? E primeiro que eles não tinham cadeiras, nem sofás, nem andadorzinho, nem chiqueirinho, nem coisa do tipo. Era colo e chão. E isso fortalece toda a estrutura muscular da criança e faz a criança se desenvolver mais rápido. E segundo que ela vai aprendendo e desenvolvendo a inteligência corporal desde cedo. A gente traz para o cenário moderno, as crianças se mexem cada vez menos porque passam muito tempo nas telas, se entopem de açúcar e ficam letárgicas, ainda mais lentas e sem vontade de se mexer. E os pais hoje em dia têm muito medo que as crianças se machuquem. Isso que corta ainda mais a ideia de movimentação, né? Fazendo com que a obesidade e o sedentarismo infantil tenham taxas elevadas e a gente perca essa cultura de movimento, que é muito importante não só para a nossa saúde. Lembra do que eu falei aqui? É sobre o desenvolvimento de todo um potencial humano. 14º e último princípio, movimento e envelhecimento saudável. Aqui que é o ponto, né? O ser humano ele não foi feito para ser feliz nem para ser saudável. Porém, quando a gente alcança o nosso potencial máximo biológico, a gente consegue experimentar uma boa qualidade de vida. Esse é o ponto na vida moderna. Então, eu preciso usar o movimento corporal para ajudar a prevenir a perda de massa muscular, melhorar o equilíbrio e reduzir riscos de queda, assim como também melhorar minha saúde física, mental e a minha socialização, que são coisas que a gente acaba perdendo muito com o envelhecimento. Então,
se movimentar sempre, com frequência, e usando mais uma vez o exemplo dos centenários de Okinawa, né, que eles se movimentam em grupos, eles fazem atividades funcionais numa intensidade mais baixa, tem poucos móveis, come mais comida natural, tudo isso contribui para que você não só sobreviva, mas tenha uma vida longa e próspera. E para encerrar, a minha ideia desse vídeo é trazer princípios para que você entenda que o movimento é uma necessidade evolutiva na nossa espécie. E o movimento está diretamente ligado à prosperidade humana. Não dá para pensar em prosperidade humana, que é atingir nosso máximo potencial humano, inteligência emocional, espiritualidade, conexão com o outro, sem a gente pensar em movimento, porque o movimento ele originou tudo isso. Sem o movimento, a gente não teria chegado até onde a gente chegou. O problema é que a gente não precisa mais se movimentar para viver, e a gente acabou entendendo que o movimento é menos importante ou não é importante, já que eu não preciso dele para sobreviver no cenário moderno. E isso faz com que a gente sobreviva e tenha um potencial como humano muito reduzido. Se você curtiu esse vídeo, curte ele, se inscreve no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Eu espero você no próximo vídeo. A vida é um treino.